Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. As diferenças ideológicas da bancada feminina da Câmara, com 91 parlamentares, não impedem que elas defendam alguns temas, como a igualdade salarial entre homens e mulheres, a participação feminina na política e o combate à violência de gênero. A violência política, por exemplo, é apontada como um dos motivos para a menor presença de mulheres nas casas legislativas e também demais espaços de poder. Vamos ver agora um quadro em que mostra que, mesmo nos estados, só temos 2 governadoras eleitas e 4 mulheres para o Senado. Em uma pesquisa que foi citada pela ONU, a ONU Mulheres, aponta que 53% das prefeitas eleitas em 2016 relataram ter sofrido algum assédio ou violência política. Entre as mais jovens, com menos de 30 anos de idade, 91% contaram ter sido alvo de agressões. E mesmo ainda sendo subrepresentadas no Congresso, já que não foram eleitas na mesma proporção do percentual de mulheres do país, a bancada feminina está disposta a promover discussões suprapartidárias. E este é o tema desta edição do Elas Pautam. Eu converso com 2 deputadas que são parlamentares de primeiro mandato, a deputada Iandra Moura, do União do Sergipe, que é presidente da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher, e a deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que também integra a frente. Bem-vindas, deputadas. Muito obrigada por atender o nosso convite para debater aqui como será o trabalho da bancada feminina. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a violência política, porque a gente ouve falar muito no período eleitoral, quanto que as mulheres sofrem. Mas eu queria que as senhoras avaliassem como é depois do mandato, depois de assumirem um mandato, como tem sido a experiência de cada uma. Vamos começar com a senhora, deputada Iandra. Bom, a gente sabe que realmente durante a campanha nós sofremos diversos tipos de violência, né? Na verdade, no meu estado, por exemplo, nós nunca tínhamos tido deputadas federais eleitas, mulheres. Eu sou a primeira, com a generosidade do meu povo que me escolheu, mas a gente sempre escuta, né, que não vai ser dessa vez, que não é agora. E assim a gente vai se superando a cada dia numa campanha que é tão corrida e que a gente vai enfrentando tantos desafios e a violência política de gênero ainda mais. Aqui, obviamente, depois de eleitas, estamos todos no mesmo patamar, homens e mulheres, e só que a gente tem que ter isso muito firme na nossa cabeça, porque ainda nós já somos 91, porque já aumentamos muito relacionado à legislatura passada, mas nós ainda somos 91 mulheres aqui, né? Então a gente sofre, sim, a gente vê que os parlamentares, não todos, obviamente, mas a gente sente que eles não querem nos encontrar em ambientes de decisão, de poder, não é, deputada? E assim, querem que mulher discuta o que sempre se discutiu, saúde, educação, mulher. E quando você chega aqui, por exemplo, nas comissões, eu quis participar da Comissão da Mulher, estou na Comissão da Mulher, mas eu também pedi ao meu líder que eu pudesse participar de comissões como a CCJ, por ser advogada e por entender muito e sempre e saber da importância de ter uma participante feminina na CCJ, como também a CFT, que também faço parte. Mas mesmo assim a gente encontra dificuldades e as dificuldades são diárias em relação a tudo. Outra vez eu também sofri, que não tem nada a ver aqui com o parlamento, mas tem. Eu estava fazendo um discurso sobre a minha campanha do assédio no carnaval. A gente fez uma campanha robusta, bem legal lá no estado do Sergipe. E depois desse discurso foi veiculado em um canal de Twitter, que não mostra o rosto, é um canal de Twitter, falando assim, fazendo comentários sexuais. Aí você vê, você já passa por tantas dificuldades por você ser mulher numa casa em que a maioria é homens, e quando você vai exercer sua profissão, falar numa tribuna sobre uma campanha de assédio, não, que assédio é crime, e a gente se depara ainda com essas dificuldades fora do parlamento, é realmente entristecedor. Mas tenho certeza que a deputada vai concordar comigo, a gente vai vencendo a barreira a cada dia, e a cada dia a gente se torna mais fortes aqui dentro, fora, para
realmente passar e atravessar situações tão difíceis. E a senhora, deputada Franciane, como é que é a expectativa da senhora aqui no Congresso, como deputada de primeiro mandato, para essa atuação da bancada feminina? Eu venho do mandato de deputada estadual, né? Então, essa vivência da mulher no parlamento, nesses espaços de decisões, ela é um desafio diário, né? Eu costumo sempre refletir que muitas vezes quando o homem ele é indicado para um cargo, para uma posição, no meu estado a gente teve um episódio em que uma mulher, uma ex-miss, foi indicada para ser secretária adjunta do turismo. E naquela época eu ainda não fazia parte da política, eu olhava de fora. Ela foi tão questionada se ela era capaz de estar naquela posição, se ela poderia falar de turismo. Pensa, uma ex-miss, né, que viajou o mundo, não pode tratar de turismo. E ela decidiu renunciar àquele lugar, porque a pressão foi tanta, só pelo fato dela ser mulher, uma mulher bela, ela não teria capacidade de estar naquele espaço, né? E quando eu vim e fiz parte do meio político, a gente vê que, na verdade, esse preconceito ele está inserido muitas vezes culturalmente, e eu costumo dizer, às vezes eu não gosto nem de taxar aquele homem como machista, o que ele fez, porque aquilo já vem da cultura dele. E aqui na casa não foi diferente. Esses dias eu ouvi um deputado dizer que as mulheres precisavam estar nas comissões de pautas que ela tratam. Educação, família, comissão da mulher, e aquilo me chegou para mim assim como um choque. Eu disse, como assim? Nós não podemos falar de segurança, nós não podemos falar de economia, pelo contrário, né? Nós temos que estar em todos os espaços, trazendo inclusive essa visão feminina, essa visão da mulher gestora. A mulher já nasce com esse talento de administrar, de cuidado. Então a gente tem que trazer esse olhar para todas as pautas, né? Mas eu gosto de relatar um episódio logo depois de eleita deputada estadual ainda. Eu estava chegando num evento acompanhada de um assessor e o assessor de terno e gravata, a pessoa olhou para ele e disse, deputado, olhou para mim e disse assim, a senhora é assessora? Na hora eu já olhei e brinquei, por que o homem tem que ser o deputado e a mulher tem que ser assessora? Não, pelo contrário, eu sou a deputada e ele é o assessor. E a pessoa me desculpa, disse, não, tudo bem, eu sou deputada nova, recém-me elegida, não é obrigada a me conhecer, mas já no automático, o homem de terno é o deputado e a mulher que está junto é a assessora dele, né? Então, para a gente ver também que isso é cultural. E eu vejo que eu, a deputada Yandri, essas 91 mulheres que chegaram ao Congresso, a gente tem o papel fundamental de mostrar para as outras mulheres que é possível. Que a gente não pode também ficar se vitimizando com esses episódios, né, que acontecem, mas pelo contrário, todo dia mostrar que nós estamos aqui pela nossa capacidade, que a gente tem muito a agregar para o nosso país e que mostrar para outras mulheres que a gente pode estar nesse espaço de decisão, que a gente deve estar colocando a nossa opinião, que a gente deve estar trabalhando para quebrar essa cultura do preconceito. As casas legislativas elas não foram pensadas para as mulheres, né? A gente costuma dizer isso assim. Aqui a gente tem a chapelaria, que era o lugar onde ficavam os chapéus. Os plenários, tanto lá no estado quanto aqui, são super gelados, porque eles são feitos para os homens andarem de terno e não para as mulheres andarem com as roupas femininas. Os regimentos das casas, inclusive, eles trazem a vestimenta para homem, não trazem vestimenta para as mulheres. Então, esses espaços, quando foram criados, eles não foram pensados para as mulheres. E nós temos esse desafio cultural e histórico de ir mudando isso e adaptando e mostrando para outras mulheres que a gente pode estar aqui e ainda contribuir muito e que é possível. Qualquer mulher chegar a estar nesses espaços, começando, eu sempre digo, no seu local, né? Começando participando da vida da associação de bairro, né? Da rua, e ir crescendo e colocando essa nossa visão feminina que a gente tem muito a agregar. Agora, deputada Yandri, além dessas dificuldades que as mulheres enfrentam, tem também a questão partidária, porque são vários partidos diferentes, essa bancada de 91 tem muitos partidos, né? Como vencer esse desafio para votar, conseguir colocar em pauta e votar as propostas que são de interesse das mulheres? Nós somos uma bancada feminina muito unida, isso a gente já sente desde o princípio, né? Nós somos plural, nós somos diferentes, mas nós estamos hermanadas por um único sentimento, que é ver mulheres vencendo em todas as áreas, né? Realmente ter o fortalecimento da mulher. E a gente vem se unindo para realmente levar essas votações à tona
a gente já conseguiu aprovar um projeto de lei, o outro a gente, por exemplo, eu estava correndo para conseguir um requerimento de urgência, e aí eu fui falar com a Carol, que é uma deputada do PT, que ela olhou meu requerimento, olhou o projeto de lei e fez, claro, então a gente está se unindo. A gente sabe que a pluralidade dos partidos no Brasil é uma problemática, né, que vem sendo estudada a todo tempo, mas aqui na bancada feminina nós somos uma bancada mesmo, né, que começou com a bancada do batom lá nos primórdios, mas que hoje nós somos uma bancada fortalecida, unida, nós queremos ver todas vencendo. Realmente existe esse sentimento de união e de companheirismo muito forte. A senhora concorda, deputada Franciane? Concordo, eu acredito assim, né? Em todo parlamento vai ter posições partidárias, ideológicas, de princípios que são diferentes, mas o que a bancada feminina tem tentado, eu acredito que a gente vai executar, é na união daquilo que nós concordamos, né? E que são pautas que são importantes para as mulheres. Porque às vezes a gente fica se apegando no que não concorda e vamos se desbotar num debate ali que não vai chegar a resultado e esquecemos pautas que é possível avançar. Então, por exemplo, combate à violência contra a mulher é uma pauta que é de todas. Não é uma pauta de esquerda ou de direita, é uma pauta das mulheres. E nós também precisamos entender isso, porque muitas vezes as pautas são carimbadas com rótulos que é de A ou é de B e não avançam. A pauta de combate à violência contra a mulher é uma pauta que é de todos. Eu sou uma deputada mais de centro-direita, conservadora, que trabalha essa pauta diretamente no meu mandato. Assim como tem as deputadas de esquerda que também trabalham. Então é uma pauta que a gente consegue sentar, se alinhar e aprovar o projeto que agora já foi sancionado das delegacias 24 horas, Delegacia da Mulher. Então são pautas que são importantes. Equidade salarial também não é uma pauta de A ou B, é uma pauta das mulheres. Então tem tantas coisas que a gente consegue sentar, unir esforços, porque a bancada feminina também sozinha com 91 a gente não consegue as coisas aqui na casa, né? A maioria ali a gente precisa de mais assinaturas, de mais apoiamentos, mas com a força dessas mulheres dentro das suas bancadas, dos seus partidos, a gente consegue também o apoio dos homens para conseguir fazer essas pautas avançarem aqui no Congresso. Então a gente tem sentado e se dedicado a isso. O que a gente não vai se alinhar devido à posição ideológica ou partidária, a gente deixa de lado, não traz para a bancada, mas aquilo que são pautas das mulheres, independente se ela é de esquerda, se ela é de direita, a gente senta e trabalha em cima delas unidas para conseguir avançar, que são importantes. Agora, deputada Yandri, falando sobre a representatividade, tem o Interparliamentary Union, ele fez um levantamento em 193 países e o Brasil está no final da fila de representantes nos parlamentos. O que ainda pode ser feito para reduzir essa distância, né? É possível reverter esse quadro? Eu acho e acredito que nós já estamos revertendo, né? Nós já estamos vendo mais mulheres, a gente vê isso estatisticamente. Aqui mesmo na Câmara, já que estamos falando de Câmara dos Deputados, a gente viu um número crescente e eu acredito que nas próximas legislaturas nós veremos cada vez mais isso. Realmente há muito a ser feito, nós já temos uma legislação dos 30%, que ela está caminhando e a gente está vendo duras sentenças, realmente retirando candidaturas que não preencheram a cota de gênero de forma realmente leal e verdadeira, mas acho que ainda falta alguns outros parâmetros para que a gente possa realmente reverter essa situação. No sentido de mais mulheres na política, nós precisamos de respeito, principalmente. Acho que legislações que abracem mais a mulher a entrar na política é realmente importante, mas respeito e oportunidade, eu acho que vai além de qualquer coisa. Então, se uma mulher se sentir respeitada, entrando ela na vida pública ou em qualquer área de sua vida, ou sentir que aquela oportunidade pode ser dela e estão dando a ela, nós teremos mais mulheres, como a gente disse, em lugares de destaque, de decisão, na política, em todas as áreas da vida. Deputada Franciane, o que pode ser feito para combater essas candidaturas laranjas que a gente viu, que ocorreu em várias eleições anteriores, apesar de ter esse incentivo da participação com 30% dos recursos, de horário em TV, ainda ocorrem essas denúncias, né, dessas candidaturas. O que pode ser feito para realmente se efetivar a participação da mulher na política, empenhada em defender as causas das mulheres? Eu costumo fazer muito essa reflexão dentro do partido, dessas reuniões, e costumo dizer que um dia
a cota realmente vai ser a cota de gênero e não como ela é carimbada de cota das mulheres, né? Porque eu digo, a cota não é das mulheres, ela é de gênero. Um dia nós vamos estar atrás dos 30% dos homens para colocar na nominata. Mas fazer essa reflexão de que ninguém chega a disputar uma eleição do nada. A gente precisa construir essas lideranças e dar a oportunidade que a deputada Diandra falou. Né? Quando a gente vai... Não adianta eu chegar para uma mulher próximo da eleição e dizer, olha, eu quero te convidar para concorrer, tu é capaz, tal. Aí, às vezes, ela vai concorrer ali pela primeira vez, não vai alcançar o objetivo, ou eu esqueço aquela mulher, aí passa ali 2 anos, está chegando na outra eleição, olha, tu fez tantos votos, volta aqui. Não, a gente precisa fazer essa construção, inclusive como partidos, às vezes políticos, de espaço para essas mulheres. A gente tem avançado, a gente tem visto mulheres secretárias, mulheres governadoras, mulheres prefeitas. E, como eu sempre digo, quando a gente chega a esse papel aqui, nós estamos numa posição muito importante de incentivar outras mulheres, de inspirar outras mulheres e de dar oportunidade para essas outras mulheres. Então, a gente tem esse papel de fomentar isso. E fomentar não é só no discurso, ou só na preparação, ou só no convite. É dar oportunidade para ela estar à frente, para ela poder estar chefiando algum setor, ela poder estar atuando na sociedade para poder vir a concorrer e estar nesse espaço. A gente vai quebrar essa cultura da mulher laranja quando a gente realmente tiver mulheres que elas querem concorrer. Eu não preciso ir atrás de mulheres porque eu preciso ali, tenho que ter tantas mulheres. Não, a gente vai ter mulheres dispostas a concorrer porque elas olham e veem, olha, tem um ambiente que é possível. Agora, quando a mulher olha, eu vou me desgastar numa campanha eleitoral que não é fácil, sem recurso muitas vezes porque o partido não vai me disponibilizar. Só para mim ser mais uma para dar posição para um homem, ela se omite disso, ela não vai se desgastar com isso. Precisa um preparo. Precisa um preparo, precisa um incentivo, e isso parte de nós também. Eu acredito que à frente do fortalecimento da mulher que a deputada Eliandra preside, busca também isso, fomentar isso nos estados, fortalecer realmente as mulheres para elas se sentirem capazes. Eu tenho uma amiga que hoje é vereadora no município e ela concorreu pela primeira vez e ela meio dizia, quem sou eu para concorrer a vereadora? Eu disse, olha a tua história de vida, olha, isso é o que te trouxe até aqui. E ela concorreu a vereadora, foi a segunda mais votada da cidade, a primeira mulher mais votada, é vereadora hoje. E eu ainda digo para ela, o que te faz vereadora não é a tua eleição, é a tua história de vida. Então a gente tem que incentivar e preparar e fomentar isso, conversar com as mulheres. Ó, é possível, acho que esse nosso papel, além, né, de estar aqui na Câmara, legislando, fiscalizando, mas mostrando para outras mulheres que é possível e ser essa ferramenta também de fortalecimento e que a gente vai aos pouquinhos avançando. Lá no estado do Rio Grande do Sul, a cada legislatura a bancada feminina cresce. Vai chegar um dia que nós vamos ser a maioria lá também. Bom, mas eu queria falar também sobre um outro tema que une a bancada feminina, que é a equidade no mercado de trabalho. Nós temos um quadro aqui que eu queria mostrar um pouquinho, que além de ocupar poucos cargos na área de chefia, né, as mulheres também chegam a receber até 70% no máximo dos salários dos homens. Então, essa questão no mercado de trabalho, que eu queria que as senhoras comentassem também, que propostas vão ser trazidas aqui pelas deputadas para ver essa equidade, né? O governo federal já apresentou um projeto, mas tem tantos outros que estão tramitando. Como garantir efetivamente essa equidade no mercado de trabalho, deputada Iane? Então, você falou de um programa muito importante do governo federal, que foi lançado no mês de maio, no mês da mulher, e acho de suma importância para que a gente possa ter essa equidade tão sonhada e que se não for atingida por algumas empresas ou empreendimentos, que sejam abordados no sentido de ter que arcar com a pena que seja realmente rigorosa a ponto de não mais cometer aquele tipo de desigualdade que a gente vem lutando a cada dia. Aqui na Câmara nós estamos abordando inúmeras vezes esse tema. Temos projetos que falam sobre um selo, empresas que são amigas da equidade salarial, equidade de gêneros nos postos de trabalho, e isso é muito importante porque aquela empresa tem que se sentir, a empresa que tiver o selo vai se sentir orgulhosa de estar mostrando aquele selo, e a que não tiver, e aí?
Será que a gente tem que também mudar a mentalidade da sociedade no sentido de que aquela empresa não tem, quando isso tudo for realmente lei e tudo isso for realmente efetivo, então eu vou preferir uma outra que tenha, porque isso é um absurdo realmente, a gente vem lutando a cada dia, realmente a gente tem que mudar essa conscientização da população que a mulher pode trabalhar e trabalha muito de acordo com os homens e às vezes muito mais. Nós já somos, como disse a deputada Francine, nós já somos administradoras natas, nós já vivemos uma dupla jornada, tripla. Nós mulheres somos mães, muitas vezes, donas de casa, saímos para o trabalho para trazer também sustento para a nossa família. Então, chega dessa história de que mulher produz menos, porque isso não existe. Deputada Franciane, já na CLT, desde os anos 40, que está prevista essa equidade salarial, não seria o caso de haver realmente uma punição mais rigorosa para as empresas que não estão cumprindo com essa legislação? Eu ia trazer isso, né? Na verdade, na lei, nós já temos isso há muitos anos. O que às vezes a nossa dificuldade, a dificuldade do Brasil é fazer a lei sair do código, do papel e virar prática na realidade. A gente precisa buscar esses incentivos como essa ideia do selo, mas acredito sim que nessa punição, nessa fiscalização, não adianta a gente lançar mais um programa se ele ficar mais uma vez como há mais de 40 anos nós já temos na lei. Na lei, todos que estão na mesma função, independente se homem, se mulher, seja o que for, têm que ganhar o mesmo salário. Então eu acredito sim que essa fiscalização mais rigorosa. E sim, havendo problema, que se haja a punição e o acaminhamento adequado. Nós temos que parar de fechar os nossos olhos quanto a esse problema real, porque a gente sabe que o problema existe, a gente debate, quer buscar outras formas, mas a gente não busca a fiscalização e a efetividade do que faz quando o problema acontece. O selo é importante porque incentiva essa empresa, mas se a gente não mudar essa cultura, que nem falou, se não mudar na mente do, vamos dizer, do consumidor, de olhar a empresa que tem o selo, não vai fazer diferença. O desafio mesmo que a gente tem é tirar a lei do papel e fazer ela se aplicar na prática. E com isso a gente precisa mudar um processo cultural. E cultura a gente não muda do dia para a noite, né? Cultura a gente muda aos pouquinhos ali, todo dia falando, todo dia buscando. E sim, às vezes, punindo mais severamente para poder chamar a atenção. Eu costumo, e vou trazer um exemplo aqui que nem está ligado, mas o cinto de segurança, ele não era obrigatório, né? E quando se passou obrigatório na lei, precisou se fazer uma campanha fortemente de que se não tiver de cinto, vai multar, vai ter multa. E quando pegou aquilo, hoje em dia é praticamente automático, tu entra no carro, cinto de segurança, a gente não precisa mais falar nisso, a gente, né... Pouco se fala porque já mudou o processo cultural do cinto de segurança no veículo. Eu acredito que a gente precisa fazer uma campanha forte de fiscalização, punição, de efetividade, para que daqui a uns anos a gente não tenha mais que falar nisso, que já está aí na lei, que a gente só venha comemorar tanto tempo de lei, tanto tempo de efetividade acontecendo aí na vida prática dos homens e das mulheres brasileiras. Deputada Yandri, a Câmara ela tem um Observatório Nacional da Mulher na Política para monitorar, investigar, fazer pesquisa, estudo, inclusive sobre a atuação das mulheres na política. De que forma que esse observatório pode vir a trazer resultados para essa participação da mulher não só na política, mas efetivar que sejam aprovadas essas propostas que são da área para feminina, para as mulheres? O observatório chama atenção para dados, né? Recentemente a gente viu no grupo da bancada feminina o observatório divulgando dados das mulheres que mais sofrem agressões nas redes sociais, as deputadas que mais sofrem agressões. E a gente fica espantado por que aquelas mulheres estão ali no topo, no ranking de algo tão absurdo. Então chama atenção para a gente entender a situação e ver onde é que a gente pode ajudar outras mulheres, aquelas mulheres que estão ali sendo diariamente agredidas, muitas vezes somente por serem mulheres, estarem ocupando lugar de destaque nacionalmente, mas também trazem outros dados quanto a projetos que são encaminhados por mulheres, projetos que são aprovados, para que a gente possa, como a gente diz, se fortalecer enquanto mulheres, enquanto bancada feminina, para que a gente possa avançar em números positivos nesse ranking, nesse observatório, unidas, fortes, porque com certeza eu sempre digo que mulheres, nós sozinhas chegaremos mais rápido no objetivo, mas unidas nós chegaremos onde a gente nem imagina, muito mais longe. E é isso que a gente vem fazendo, né, trilhando esse caminho de sucesso, com certeza, na bancada feminina.
Deputada Franciane, o que a senhora espera para que realmente essa bancada feminina traga de propostas? O que a senhora acha que é essencial nesse momento ser aprovado? Acho que eu vou resgatar aqui o observatório, né? Porque para a gente falar de política pública, para a gente argumentar e justificar muitas vezes os nossos movimentos, a gente precisa desses dados. Então, a bancada feminina, a gente tem que aproveitar esse observatório e trazer dessas pesquisas, desses levantamentos, pautas reais das mulheres. Porque muitas vezes, e eu gosto de destacar isso, a gente está discursando, mas conhecendo o problema, mas sem prática de solução. Então, a gente precisa fazer esse levantamento de dados, que é importantíssimo para a gente, inclusive, justificar as nossas ações pontuais e assertivas, para a gente ter resultados positivos. E eu acredito que a bancada tem se debruçado em não ser mais uma bancada de discursos, não ser mais uma bancada, como muitas das vezes falam, que as mulheres gostam de dar piti ou de fazer gritaria. Mas não, mas é de ser assertivos, pensar em políticas públicas que alcancem as mulheres reais, né? Aquelas mulheres que estão aí todo dia lutando por saúde, lutando por educação, por segurança dos seus filhos. Muitas mulheres que têm que sair de casa para trabalhar e não tem uma creche para poder deixar a sua criança. Então, a gente precisa se unir nessas pautas reais e assertivas, e eu tenho certeza que o Observatório, inclusive, nos dá esses dados para poder olhar para o Brasil, porque nós temos essa diversidade também. O Brasil ele é tão amplo, as culturas são tão diferentes, e às vezes os problemas são diferentes nos locais, mas em outros a gente para e olha e vê que são todos iguais, não importa se é do norte ao sul, são os problemas reais das mulheres, e a gente buscar ter essas pautas que são assertivas e que são de resoluções de problemas das mulheres brasileiras. Deputadas, muito obrigada pela participação aqui, por levantar todos esses problemas que a bancada feminina, os desafios que a bancada feminina vai ter que enfrentar nessa legislatura. Muito bem. Eu conversei sobre o fortalecimento da bancada feminina com as deputadas Iandra Moura, do União de Sergipe, e com a deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.